Olá, vamos continuar então com nossas aulas. Nós estamos na página 20, page 20, lesson 5, ok? Nós vamos começar aqui vendo mais atores, nós vamos completar o nosso grupo de atores hoje. Vamos ver então os novos atores. Nós temos I, you, he, she, it. E agora vamos ver W saindo dos lábios, we. Pensa nesse grupo, se inclui nesse grupo, we. Okay? Do outro lado nós temos o possessivo pertencendo a este grupo, our. Ok, o próximo nós temos uma que já conhecemos, you. Puxa, nós já temos um you. Alright, essa é importante anotar o que vai acontecer aqui. A norma, o que é usado na escrita e a regra fica assim. Mas é meio confuso, porque eu tenho you, você, e eu tenho you, vocês. Isso fica confuso. You e you, está falando para quem? Para mim ou para todo mundo? Ok, então uma forma, geralmente você tem que deduzir pelo contexto, mas tem uma forma que nós inventamos, que desenvolveu-se, é uma evolução natural das pessoas que têm que usar esse idioma, têm que usar isso, e houve este erro, eu não sei, já que eles estavam, lembra aqui nos verbos, colocando S's para todo lado, por que eles não poderiam ter colocado um S? Teria sido tão fácil, mas não fizeram isso, e nós temos que nos contentar, então, e vamos fazer o seguinte, é muito comum ajudar esse you a ter um significado plural de vocês, acrescentando uma outra palavrinha, por exemplo, o número de pessoas, se eu estou falando com você, 3, you 3, aí já entende que é vocês 3, você 3, you 3, you guys, vocês caras, ok? O mais comum e o que nós vamos utilizar, you all, você todos, you all. Os texanos já juntam e falam y'all, okay? Não tem problema. Melhor achar que você é um texano, pelo menos é norte-americano, do que achar que você não sabe. Então, em todo caso, nós vamos utilizar esse you all, só que oficialmente não vai aparecer na escrita. Okay? É uma ajuda, uma forma que a gente ajuda esse you a ter um significado de você todos, né? Para mais gente. Alright? E o possessivo, mesma coisa, your, que nós tivemos aqui. O último, TH de zorba, they. Nada de they, não, é o zorba, they. Okay? Pertencendo a eles, their. Não esquece desse R. They, their. Ok? Muito bom. Agora, uma última observação sobre they. Vocês podem ver que a tradução é eles ou elas. Agora, lembra, aqui nós tínhamos definido ele e ela como sendo seres humanos, he e she. E o it era para todas as outras coisas, que não são seres humanos, coisas, animais. Mas esse they, eles e elas, são eles e elas quem? Eles e elas seres humanos, eles e elas objetos e coisas, é eles e elas para tudo. Okay? É o plural, terceira pessoa, they. Eles, os meus amigos, elas, as minhas irmãs, eles, os prédios, eles, os cachorros, os cavalos, as portas, tudo que é plural, they. Okay? Eles ou elas para tudo, seres humanos e objetos. Consequentemente, they aparece muito, usamos muito, falamos muito sobre eles ou elas sendo objetos, animais ou seres humanos. Então, they é muito utilizado. Ok? Então, aí temos o possessivo desses novos atores. Agora, com isto, então, encerra o nosso grupo de atores. Ok? Até os atores novos, vamos dizer. Nós temos outras roupas que nós vamos ver estes atores usando, ok? Outras roupagens, nós já temos esse grupo, nosso ator usando sua roupa, mostrando que ele é o dono, posse, e ainda vamos ver mais uma, ok? Numa outra lição. Alright, continuando então, temos aí nossas frases, vocês podem treinar estes, tem no seu áudio, não esquecem. E vamos então para nossos objetos. Ok? Verifica esse objeto, não pensam na tradução, evitam traduzir, gente. Vamos lá, então. Time. Week. Aquele W saindo dos lábios. Week. Ok? Aquele som de que nós tivemos com good, igual um soco na barriga. Esse som é super importante, gente. Depois vocês vão ver. Se você não dominar esse som, você perde 3 verbos auxiliares. Então, super importante. Vamos ver, então. Book.
É igual good, book. É um som diferente, tem que dominar. Não tenta usar uma coisa parecida do português. Use o som de book. Car. Tree. Isso não é o número 3. Okay? Número 3 é com sapo. Three. Aqui nós temos um T atrás do dente de cima e o R está no mesmo lugar, bem nítida. Tree. Okay? Olha o ritmo. Weekend. Wife. W saindo dos lábios. Wife. Olha o ritmo. Husband. Aquele som de A, letra O, não é o O do português, é esse grupo aqui dos As. Mother, son, ok? Money. Som de A, soccer. Vamos aproveitar, este é um outro grupinho, vamos poder colocar aqui o som de... Colocar a letra A logo, ok? Mas geralmente a letra O fazendo esse som de A, ok? Nós vamos ver isso com cachorro, dog. Nós tivemos tomorrow, amanhã. Tivemos ou teremos? Ok. Mas em todo caso, essa que tivemos, sorry. Esse O aberto, o som de um A, ok? Então, soccer. Agora, soccer... é só para norte-americano, para futebol, e norte-americano nem joga muito bem futebol de bola no pé. E todos os outros países, inclusive o país que inventou o futebol, chama football. Então, futebol tecnicamente seria o mais correto, mas norte-americano tem soccer. Olha o ritmo, breakfast. O fast vai morrendo. Breakfast. Lunch. Cuidado, isso não é um lanche. É almoço mesmo, lunch. Dinner. Ele I aberto o som de E. Dinner. Downtown. Aquela família exagerada dos Spanish. House. Cuidado com esse S no final, não é um Z. House existe, é um verbo. To house, dar abrigo para alguém. Nós queremos house. S. House. Home. Som de O. Home. Alright, house e home tem a mesma coisa aí, é uma casa e uma casa. A diferença, house é o prédio, é uma estrutura. House é diferente de um apartment. Okay? Então, uma house, você vai pintar a sua house. Você comprou uma house. Mas você não tinha comprado um apartamento? Não, eu comprei uma house, casa. Falando sobre uma estrutura, okay? O que vai ser construída, você vai pintar. Okay? Pegou fogo, minha house. Oh, ainda bem, você estava lá? Não, eu estava no meu apartamento, eu estava no meu barco, morando em outro lugar. Agora, home é a sua casa no sentido de lar. É um lugar ambíguo, é onde você mora. Pode ser embaixo da ponte, dentro de um barco, qualquer lugar. É home, é o seu lar. Okay? Aqui também falamos casa. Alright, e por final, então, uma expressãozinha que você vai usar muito nesse sentido. At home, engole o T. At home. Ok, vamos para as nossas palavras de ação, nossos verbos. Lembra essas ações acontecendo neste aqui? Você vai precisar de money, pensa em contextos, coisas que trabalham junto, dinheiro com o verbo comprar. Ok? Você dá dinheiro e você recebe algum objeto em troca. To buy. I buy fish and meat. Fish and meat. Okay? Lembra de fluir, uma palavra entrando na outra. Do you buy ham at the store? Ham at the store, o M batendo no at. Sempre queremos isso, fluidez, uma palavra entrando na outra. É assim você vai ser fluente no idioma, lembram? Alright, próximo verbo, para no L, não é o sell, não, para no L, é um L de gaúcho no final. To sell. Okay? É o oposto de buy, sell, você dá algum objeto e recebe dinheiro por ela. Sell é o que acontece em uma store, né? Nosso store, sell. I sell books. Do you sell cars?
Ok, esse próximo verbo, um verbo que nós chamamos de... Lembra, nós tínhamos um grupo de verbos chamados os três mosquiteiros, ok? Eram três verbos que a gente usa muito, mas que não são muito físicos, vêm de dentro da gente. O verbo like, o verbo want e o verbo need. Ok, agora nós vamos criar um outro grupinho. Não tem nem nome para eles, mas chamamos de verbos da cabeça. São verbos que não são físicos, ações, mas acontecem dentro da sua cabeça. Okay? Então, talvez isso te ajude a lembrar o que é este verbo e evitar pensar na tradução em português. Okay? Right. Cuidado com o ritmo. To understand. To understand. Batendo no final. To understand. To understand. I understand Spanish. I don't under, batendo esse T com o U, consoante vogal. Isso soa estranho para vocês em português, mas o inglês adora. Okay? Consoante vogal, consoante vogal. I don't understand you. Próximo verbo é um verbo importante para nós. Nós possuímos coisas, gostamos de ter as coisas, ok? Então vamos lá. To have. To have. Agora, have é muito interessante. Vamos para o quadro. Eu queria só mostrar umas coisas para vocês a respeito de have. Tem dois usos básicos que vocês têm que lembrar em termos de have para o inglês, ok? Possuir algo. I have a car. Você pode já treinar. Ter com objetos, né? Você já deveria estar treinando seus artigos definido e indefinido com objetos, okay? Você não deveria treinar uma. Não, treina com objetos. Um carro, uma porta, um menino, né? Então, já treina esses da e a com seus objetos. Eu já falei isso para vocês, mas parece que ninguém me escuta, ok? Então... Outro que vai ser comum, então, já pode treinar com have. É muito comum ter ou ter uma. Possuir. Have a car, have a house, have a wife, have a sister. Okay? Alright, é um dos usos para have. Possuindo. O segundo uso, necessidade. Have to. Necessidade de fazer alguma coisa. Ok? Necessidade de comer, beber, dormir, have to eat, have to sleep, ok? Agora, uma dica de pronúncia, sempre que está fazendo isso, necessidade de fazer algo, dois verbos, o to estará aqui. Esse V não bate muito bem com um T, have to. Então sobe esse V e faz um F dele, subir para a boca e vira F. F bate muito bem com o T. Have to eat, have to sleep. É só uma dicasinha de pronúncia para vocês. Agora, cuidado, e é mais um exemplo que eu vou dar agora de como as pessoas que insistem em pensar em português e traduzir para o inglês acabam se enrolando e estraga tudo. Em português nós temos o verbo ter. O verbo ter tem esse significado, possuir algo. O verbo ter tem este significado de ter que fazer alguma coisa. E o verbo ter tem o significado de existir. Tem alguém na porta, né? Tem alguém me enchendo o saco, tem um passarinho na janela, existe, está lá. No inglês não vai ser o seu have, e esse é um grande problema. Então o cara está pensando, tem alguém na porta? Tem em inglês é have. Oh, have alguém na porta, door. Não. Esse tipo de ter, de existir, nós vamos ver numa outra lição, é uma expressão. There is, there are, existe, existem, ok? De haver. Então, em português, vocês têm três usos, esquece o seu português. Em inglês, have, possuindo algo, have to, necessidade, tendo que fazer alguma coisa. Também não vamos pensar que esse to significa que. Eu tenho que comer, tenho que dormir. Não, esse to não significa nada. Ela adoraria que você desse significado para ela, mas não significa nada. Okay? Nós vamos ver depois. O inglês não precisa da palavra que. E o português precisa. Nós vamos ver isso numa outra oportunidade. Ok, agora uma outra coisa super importante para vocês aprenderem com este verbo. E é uma coisa interessante que ocorre
está ocorrendo agora. Há uns 5 anos atrás eu não ensinava isso, porque ainda não estava no ponto. Idiomas se modificam, estão sempre evoluindo e novas coisas estão sendo criadas e algumas coisas estão sendo sempre substituídas, ok? Nós temos isso acontecendo agora, estamos no meio de uma metamorfose no inglês. Nós estamos vendo uma palavra, um verbo have, sendo substituído por muitas razões, por uma geração diferente, é uma geração que está usando uma forma e a outra geração ainda usa o have, mas por várias razões. Mas em todo caso é importante para nós perceber que, embora hoje em dia, sim, ainda é usado have nesses dois sentidos, por isso que nós estamos aprendendo o have ainda vai durar mais uns 10, 15 anos, ok? Mas está sendo muito mais substituído, muito mais usado. O seguinte, vamos ver isso, a palavrinha got. Agora, não me fazem muitas perguntas sobre got, como por exemplo, como é que fica na terceira pessoa singular para got? Se fica got, eu não sei. Sabe por quê? Porque esta ideia ainda está em evolução. Estamos no meio da metamorfose. Okay? Em todo caso, got substituindo o seu have. Nos dois casos. Então, I have a car, I got a car. I have to eat, I got to eat. Okay? Agora, esse é o tipo de coisa, quando eu era garotinho, eu tentava falar isso, levava uma escovada de sabão na boca, isso era vulgar e rude, mas hoje em dia, você tem gente da minha idade que estamos no controle e nós estamos fazendo got, ok? Muito mais. Então, você escuta o got não tem passado ainda. Como é que é o passado disso? Não tem, então o have ainda está sendo usado, mas o got está vindo. O got vem disto, num verbo que nós veremos depois, é o verbo to get, obter alguma coisa, o passado, got, obteve. Pegaram o passado de um verbo e jogaram aqui, estão usando como presente, isso é muito doido. Como eu falei, é uma metamorfose, é uma evolução interessante que está ocorrendo no inglês neste momento. Então, a partir de agora, então, é bom. Domina os dois. Treina have a car, have to eat, mas também got. Got a car, got to eat, got também. Agora, uma outra rápida observação. Vocês podem ver aí do lado de have, tem essa palavra has. Ok? Vamos só ver o que é isto. Lembra, voltando um pouquinho nas nossas aulas, mencionamos que estes três, a terceira pessoa singular, né? He, she e it, tem aquela frescura, quando usa verbos, ele acha que os verbos são muito simples e sem muita vida, então eles gostam de decorar colocando S's. Lembra, esses S's não significam nada, mas é decoração, é só acrescentar o S, né? Like fica likes, às vezes ES, go fica goes, mas você só pega aquele verbo base e acrescenta o S no final. Isso ocorre em todos os verbos, menos um, o verbo have. Okay? Vamos imaginar que foi assim, o have chegou, a sua vez, primeira vez que ia ser usado aqui, e eles colocaram S no final dele. Não sei o que deu naquele dia, mas eles acharam isso muito feio. Alright? Então, inventaram para mudar um pouquinho mais, vamos deixar ele assim, has. Okay? Então, de todos os verbos, have é o único que não apenas colocamos um S no final. Ok? Só um S aqui. Nós temos que modificar a palavra toda e ele vira esse has. Ok? Has é a mesma coisa que have. É só quando esses três usam. Lembra, não é só esses três atores nesta forma. Essa é a forma esqueleto, forma mais reduzida. Temos outras formas que tem carne e roupa. He é ele. Tem que ter S no verbo. Meu filho ainda é ele. Meu filho needs, também vai ter S's. Okay? Meu filho tem, minha filha tem. She has, my daughter has. Vai ter os S's também. Okay? Lembra, domina isso com seus ouvidos. Alright, vamos ver então as frases. Possuindo, I have a brother. Necessidade, virando F, I have to work. Agora vamos treinar com got. Tem que dominar o got também. Possuindo, I got a brother. Necessidade, I got to work. Muito bom, vamos para page 21, nossos qualifiers. Vamos ver agora adjetivos. Vamos ver só onde estes encaixam e mencionamos já, mas só para esclarecer melhor para vocês. Lembra, nós temos os 4 potes de tinta,
ok? Nós temos atores, nós temos ações, verbos acontecendo, nossos atores, já completamos esse grupo. Objetos, o mundo tem muitos objetos, e qualificadores. Eu vou ampliar esses qualificadores bem grandes, só para a gente dar uma olhada de novo. Dentro desse grupo, nós temos outros grupos. Nós temos, aqui embaixo, nós temos qualificadores de onde as coisas estão, qualificadores de quando as coisas ocorrem, temos qualificadores de quantia, quantias, ok? Os seus números entram aqui, mais, menos, etc, ok? Cada grupo. Agora, os príncipes, os reis deste pote de tinta são adjetivos, ok? Adjetivos são pura qualidade. Okay? Isso é um pote de qualificadores. Então, ele é o maior grupo, são adjetivos, ok? É um grupo importante, você tem que dominar adjetivos. Tem cores aqui dentro, tem muitas coisas. Sem adjetivos, fica sem graça. Okay? Não tem como dizer que é verde, que está tremendo, que parece isso ou aquilo. Você não tem esses adjetivos. Então, se você quer se comunicar bem no idioma, você tem que dominar. Agora, não é necessariamente saber todos os adjetivos. Isso até seria um projetinho. Você domina um punhado deles, os que você mais vai usar, ok? Grande, pequeno, quente, frio, né, etc. E com o tempo, vai tentando cada semana, cada mês, acrescentando mais um adjetivo para expandir, para poder falar mais coloridamente, ok? E ter domínio dos seus adjetivos. Agora, uma dica importante sobre adjetivos. Adjetivo está descrevendo, está dando uma qualidade. E essa qualidade é muito fácil transmiti-la se você colocar entonação. Quando você chega para alguém que falar que alguma coisa, né, e aí o prédio, a árvore era grande, aí o cara, sim, grande, era grande. Não, ele não fala assim, grande. Fala assim, era grande. A entonação indica que grande, comprido, pequenininho, cansado, triste, feliz, ok? Então é importante colocar essa entonação nos seus adjetivos. Vamos lá então com nossos primeiros adjetivos aqui. Nu. É igual pelado, sem roupa, nu. Se você já aprendeu a pronúncia new, eu vou permitir. Tem muitas pessoas nos Estados Unidos que falam new, inclusive quem é de Nova York é New York, então a gente deixa o new ou new. Pensa nessa qualidade, não pensa no português. New, estou imaginando uma coisa que é new, algo que eu comprei recentemente que era new, ok? Próximo adjetivo, old. Old. Nosso I aberto, som de E, que nós tivemos aqui com fish, with, sister. Nada de big. Você quer ver big? Aqui está big, big. Ok? Big. Esquece isso. Vamos com I aberto, som de E. Big. Big. Aquele E, fish, sister, big. Ok. S depois o M. Não coloca um E, não é é só small. E para no L. Small. Okay? Sim, existem outras palavras para dizer pequena. Temos little, tiny, tem outras que nós vamos ver depois. Small é um bom começo. Ok. O primeiro qualificador de quantidades, nós mencionamos que temos quantias. Ok, o primeiro está aparecendo aqui. Some. Some. Parece filho, son, com N. Some é uma ótima quantidade. Eu quero some water, some money, some time, some algum. Ok? Alright. Continuando, vamos ver essas próximas 3 palavras são super importantes, gente. Alright? W saindo dos lábios. What? What? Where? When? Nada de when, não quero when, eu quero esse N nítido no nariz. When, e para when. Alright, vamos para o quadro explicar esses 3. Essas 3 palavras são super importantes e, aliás, fazem parte de um grupo mais importante ainda, ok? O grupo inteiro é importante. Lembra que nós falamos sobre o interrogativo, ok? Quando eu faço perguntas, eu faço o quê? Eu coloco do antes do meu ator. Do I go? Do you sleep? Okay. Does he have
E por aí vai. Lembra? Esse do antes do nosso ator. E aqui na terceira pessoa, aquela frescura fez o senhor do ficar does. Ok. Agora, já era para vocês estarem treinando isso. Treinam. Você tem que, para fazer pergunta, é assim. Do, I, do, you, does, he, does, she, does it, do, we, do, you, do, they. Agora você tem esses novos atores. Do we, do you, do, ou you all se quiser. Do you all. E do they, ok? Does she, does it, ok? Tem que treinar gente, tem que ser bom em colocar esse verbo auxiliar aqui e fazer sua pergunta. Qualquer criancinha sabe fazer uma pergunta sem ficar errando e gaguejando, ok? Agora, você já está treinando isso, dominando o interrogativo, mas a gente não faz só perguntas assim do nada. Nossa pergunta tem que ter alguma direção. Estou perguntando sobre o quê? Que tipo de assunto? Em que direção vai a minha pergunta? É por isso que nós temos, então, este grupo. São palavras de interrogação. Palavras que dão direção. Ok? Para onde é que vai a sua pergunta? Aqui é como fazer a pergunta. Essas palavras direcionam a pergunta. Então, a palavra what pergunta o que. Está perguntando na direção de objetos. Objetos respondem a palavra o que? Carro. O que? Menino. O que? Escola. Right. Próxima. Where. Where pergunta sobre direção. Deixa eu só tirar essa seta aqui. Botar ele aqui. Sei lá. É direções que essas perguntas estão nos levando. Essa aqui, então, perguntando sobre direção. Okay? Ou lugar, se quiser pensar. Super importante, então. Aonde fica tal coisa? Aonde ele tem? Aonde você dorme? Aonde eu vou? Okay? Próximo. When. When direciona a minha pergunta em relação... Ops, estou só mudando esse. Em relação a quando, que horas... Hora, será. Alright, ela direciona a nossa pergunta para perguntar sobre quando, o horário que alguma coisa acontece. Quando você dorme, quando ele tem, quando ela come, quando eu vou, ok? Agora, é super importante e virão muitas outras dessas palavras, ok? Nós vamos ver porquê, nós vamos ver como, ok? Daqui a pouco nós vamos ver até uma expressão, mas que serve aqui, how much, que quantia, e how many, que número, ok? Vai virar which, qual, escolha qual, quem. Então, tem muitos outros que vão aparecer aqui numa outra oportunidade. Mas, esses três primeiros são os três mais importantes e os mais fáceis de confundir. É tudo E vocês vão confundir. Agora, minha dica para vocês treinarem isso é treinar não a palavra o que, onde e quando, mas treina o que responde, já que essa é uma palavra que eu uso para fazer uma pergunta. Okay? Por exemplo, se eu fosse em português usar isso com você, aonde vai ser a festa? E você me fala, aonde? Acho que lá para as 10 horas. Não, aonde vai ser a festa? Sim, 10 horas. Acho que 10 horas, talvez 11. Não, eu não estou perguntando quando. Quando? Vai ser lá na casa do Zé. Não, isso aí tá vendo como confunde? Mas só tem uma resposta para uma delas. Se eu pergunto o que, você não vai me dizer 10 horas. Se eu pergunto aonde, você não vai me responder 10 horas. 10 horas é para responder o quê? Quando eu pergunto quando. Então, em vez de ficar só quando, eu preciso memorizar a palavra when. Memorize o que responde when. When, now. When, today. When, this morning, this afternoon. Usa as suas respostas para memorizar a pergunta. Okay? Assim, você nunca vai fazer este erro de querer saber o lugar e ficar perguntando when vai ocorrer. E o cara está dizendo, 10 horas. Ele está respondendo certo. E você pensando que você estava falando aonde. Okay? Aonde as respostas serão lugares. Aonde? Aqui. Aonde? Lá. Aonde? Naquela direção. Aonde? Lá em casa. Aonde? No shopping. Aonde? Algum lugar. O que?
Meu carro. O que? A porta. O que? Livro. Objetos. Quando? Agora. Quando? Nunca. Quando? Às vezes. Quando? Amanhã. Então, quer memorizar essas 3 palavras? Treinam, e tem nos frames aí, tem uns frames ótimos que treinam estes e te dão umas 4 ou 5 frases, justamente para vocês treinarem as suas respostas. É a resposta que te ajuda a memorizar. Alright? Não esquecem também, vocês já estão treinando o seu interrogativo, agora treina com palavras de direção, para direcionar. Do I go? Eu vou. Que tal where do I go? Ah, que direção. When do I go? Então treina where do I go, where do you sleep, where does he, where does she, where does it, where do we, where do you, where do they, when do I, when do you, when does he, when does she. Vocês vão usar muito, não é usado só estes ou só estes, eles estão usados juntos. Okay? É importantíssimo esse grupo, gente. Alright, what, where e when. Bom, vamos continuar aqui, tem mais umas coisas importantíssimas aqui para a gente ver. Continuando então, o TH de sapo, ou de zorba, aliás, desculpe. E abertos são de E, que nós tivemos com fish, e with, e big. Deixa eu já colocar ele aqui. This, aquele TH de zorba, this, ok? Cuidado com o this. A tendência de dizer esse I são de I, e você vai acabar dizendo these. E these é a palavra... Estes é o plural. This pen, não tem outro, mas these, plural. E se você pensa que está dizendo esta caneta, mas está pronunciando esse I como I, você vai dizer estas caneta. These, estas. Então só cuidado, lembra esse I é difícil para vocês. Vocês olham para a letra I, querem dizer um I, mas esse I aberto de E, o som curto, E. This, ok? Super importante, this é muito usado. A outra dica de pronúncia é o seu final. Este S sempre batendo contra a próxima palavra. This boy, this car, this girl. Esse S, né, sempre batendo para definir essa palavra this. Ok, vamos só ver então. This, próximo TH de zorba. E aquele é exagerado, that, ok? Agora, o que é this e that? Bom, eles participam de um grupo que já conhecemos. Já conhecemos um grupo que tem a e que tem the. Artigo indefinido, artigo definido, são usados com o quê? Com objetos. This e that são usados com o quê? Com objetos. Para fazer o quê? Para dizer qual objeto é. Em termos de posição, é um objeto perto de mim? Este objeto, ou é um objeto longe de mim? Aquele objeto. Em português temos 3 posições. Tem este, esse e aquele. Isso, isto e aquilo. No inglês só 2. This perto de mim, that longe de mim. Okay? Treino estes com seus objetos. Já deveria estar treinando a boy, house, dog, sei lá, car. Okay? The também, plural, lembra the, pode ser usado com plural. Esse this e that ainda é só singular, ok? This boy, this house, this dog, this car, pensando perto de você. That boy, that house, that dog, that car. Eles são usados com objetos, gente, ok? Você não fica gaguejando em português. Eu queria comprar este... livro. Este livro, a gente usa este com objetos, aquele com objetos. Então, this treina com seus objetos, that treina com seus objetos, ok? Este é o uso de this e that. Ok, continuando nossas expressions, vamos ver. How much? How much? How much é usado para perguntar sobre quantia. Acabamos de ver nossa lista de palavras para direcionar a pergunta. Então, quanto dá uma quantia. Quanto tempo, quanta água, quanto dinheiro. How much? Agora o próximo. How many? Tem que ter aquele i no final. Many, how many, how many. How many? Não rola. How many? Okay? Agora, how many é para perguntar sobre quantias, sobre números. Okay? Quantos? Objetos no plural. Books, trees, cars, boys, girls. How many? Números.
Okay? Por isso que a gente fala que how much é para não contáveis, quantias, não contáveis, água, leite, tempo. Okay? Você não conta 10 leites, okay? E contáveis, ou números, okay? Litros de leite, okay? Moedas, centavos, quantos. Agora, o jeito de dominar isso é igual em português. O seu ouvido sabe que não é, quantas irmãs você tem? Quantas irmãs? É quantas irmãs? Meu ouvido sabe. E eu não falo, quantos dinheiro você tem? Eu falo, quanto dinheiro? O meu ouvido. Então, how much money? Eu nunca vou dizer how many money, how many water, how many... E eu nunca vou dizer how much daughters, how much girls... Isso soa esquisito. É só treinar o seu ouvido. How much water, how much money, how much time, quantias, how many girls, how many boys, how many houses, how many objetos no plural. Okay? Alright, nós temos, lembra o nosso grupo de qualificadores? Nós temos então mais qualificadores de when, agora temos o when, de quando ocorrem as coisas. Today, nós temos now, ok? Tivemos in the morning, várias expressões também. Agora, mais umas. Every day. Every day acontece every day. Every week. On the weekend. Ainda veremos esse on em cima do fim de semana. On the weekend. Alright, então mais 3 expressões aí para dizer quando alguma coisa ocorre. Continuando, essa é gíria. Buck. Buck. Buck é dinheiro. É igual em português chamamos dinheiro de pau, né? Quanto é? 5 pau, 10 pau. Em inglês é buck, ou plural bucks, né? 15 bucks, 2 bucks, 1 buck. Okay? Buck é o seu gíria para dinheiro. É muito comum. Right? Não confundir com bucks. É aquele som dos As. Tomorrow, sorry, soccer, bucks. Essa aqui é bucks. Ok. Continuando, expressões importantíssimas se você quer tomar café ou almoçar ou jantar. To have, engole o V. To have breakfast. To have breakfast, batendo naquele to have breakfast. To have lunch. To have lunch. To have dinner. To have dinner. Ok, agora, é importante entender isso, gente, em termos de expressões idiomáticas. Às vezes a gente usa a mesma expressão, mas geralmente não é nada a ver. Cada idioma, cada povo tem o seu ponto de vista, seu perspectivo, o seu jeito de imaginar as coisas, então isso influencia nas suas palavras, nas suas escolas de expressões. Enquanto no inglês ou no português nós temos um verbo, almoçar, jantar, ok? No inglês não, você tem que ter almoço, ter janta. Okay? Ter café da manhã, ter de jejum, na verdade, breakfast. Okay? Isso me lembra não sei se eu já mencionei numa aula anterior, mas, por exemplo, uma expressão que os russos usam. Só para vocês verem a diferença. Para quando a gente for tirar uma foto, nós falamos tirar foto em inglês também, take a picture, mas os russos falam que eles vão se mostrar para a câmera. Okay? Em vez de dizer, eu vou tirar uma foto, o cara fala, eu vou me mostrar para a câmera. É um pouco estranho para nós não falamos isso, dá até para entender, tá? Vai me mostrar para a câmera, mas isso é esquisito. Para nós é esquisito, para eles não. É assim que eles falam. Se eu quero falar russo, eu vou ter que usar essa expressão, e vai ser certo. Em inglês também é essa mesma ideia. Eu não posso chegar e dizer, ok, almoçar, I want to lunch, eu quero almoçar. Em inglês nós não almoçamos, nós temos almoço. Tem que usar a expressão correta, ok? Não esquecendo, expressões, por exemplo, este que estão usando verbos, ok? Tem que seguir as regras. Lembra esses 3, a terceira pessoa tinha que fazer as mudanças, então, have muda para has. He has lunch. Ok? Tem que acrescentar o S, alright, ou mudar para S. Continuando, a pronúncia de pertencendo a você, you're welcome. You're welcome. Olha aí, mais uma expressão, a gente chama às vezes de expressões idiotas, porque não faz muito sentido, okay? Mas aceitam, são bons para usar. You're welcome, sim, também funcionaria como você está bem-vindo. Oh, meu amigo, pode entrar, you're welcome, você está bem-vindo. Mas falamos como também a expressão de nada. Oh, thank you, obrigado, de nada, sem problema. You're welcome, okay? Continuando, see you later.
See you later. Agora, não apagam essa pronúncia que tem em parênteses, nós vamos usar isso depois. Essa é uma pronúncia rápida. Geralmente a gente vai até a lição número 10, aí voltamos e fazemos uma revisão geral. Entre a lição 9 e 10 vocês vão pegar uma aula aí que vamos fazer uma revisão geral do início da primeira lição até a lição 9. E durante essa revisão eu vou demonstrar para vocês como funciona o chamado pronúncia rápida. Quando nós falamos mais à vontade e certas palavras são muito usadas, elas ficam um pouquinho distorcidas. Aí o nosso water vai se transformar em water e etc. E o seu see you later vai virar see you later. Okay? Basicamente o que tem em parênteses. Então, deixa aí por enquanto. Where are you from? Where are you from? Esse O do from aberto. From. Where are you from? Alright, e no Grammar nós temos uma última apresentação dos nossos atores com suas roupas de posse, mostrando que são os donos. Vamos até colocar um objeto depois, ok? Que tal house, ok? My house. Your house. His house. Her house. Pode ser a casa do cachorro. Its house. Our house. Também essa pronúncia que está do lado não apagam. Isso vai mudar depois. A nossa pronúncia rápida para our vai mudar para are. Deixa isso para depois. Your, pertencendo a vocês. Your houses. Que tal com S? Their, pertencendo a eles. Their houses. Muito bom. Uma rápida observação neste, se você olhar a segunda, terceira e quarta ator possessivo aí, your, his e her, olha só a tradução do lado, tem seu, sua, your, his tem seu, sua, her tem seu, sua. Em português existe isso, e a pessoa que pensa em português e traduz para o inglês sempre se enrola nisto. Em português eu posso falar com você sobre o seu carro. Eu posso falar com você sobre o carro do João, o seu carro. E eu posso falar com vocês sobre o carro da Maria, o seu carro. Todos os três eu falo seu carro do João, seu carro da Maria, seu carro. Agora o cara pensa em português, ele quer falando sobre o carro da Maria, seria seu carro. Aí ele traduz para o inglês, seu, your. Seu carro pegou fogo, your car. Pegou fogo. E ele falou o quê? Ele falou seu para você. E você fica, o quê? Meu carro pegou fogo. Ele não falou o carro dela, que seria her. Então, cuidado, não pense em português, onde é seu e seu. Em inglês é your, dele, his, dela, her. São bem diferentes. Okay? Your pertence a você, your, his pertence a ele, her pertence a ela. São bem definidos e só tem problema quem pensa em português e traduz. Okay? Agora, não esquece, domina seus atores, domina o possessivo. Não tem nada pior do que colocar o ator errado, confundir, está falando nosso em vez de deles, etc. Isso é muito ruim, então domina seus atores. Ok, a última observação aqui no Grammar. Agora, essa é uma que todo mundo já ouviu falar, ou no colégio já pegaram isso, mas vamos ver isso. O adjetivo no inglês sempre vem antes do substantivo, ok? Vamos aqui para o quadro rapidamente, isso é muito importante vocês pegarem isso. E, inclusive, vocês vão poder já ter um outro tipo de exercício para vocês fazerem. Ok, nós temos objetos, certo? Acabamos de aprender sobre o uso de adjetivos. Adjetivo dar uma qualidade, comprida, curta, vermelha, pesada, quente, amarela, etc. Só que em português nós colocamos primeiro o nosso objeto e depois nós damos a qualidade. Né? Um carro verde, um hotel grande, ok? No inglês é o oposto, sempre a sua qualidade, isso não é qualificador necessariamente, mas o seu adjetivo vem aqui antes do objeto, independente de quantos adjetivos fossem, ok? Em português, nós fomos para uma festa linda, colorida e animada. No inglês, nós fomos para uma linda, colorida e animada festa, ok? Todos os adjetivos. Isso é ruim na hora de traduzir textos, você tem que ler de trás para frente. Agora, como eu falei, vocês provavelmente já sabiam disso, é uma boa treinar, né? Old, new, big, já. Na hora de falar, vocês não vão parar e analisar e dizer, ok, agora eu vou usar um adjetivo, eu preciso colocar adjetivo antes do objeto e ficar analisando. Não, o seu ouvido vai achar estranho dizer car old. Car old? Não, eu nunca treinei car old. Old car. New car. House.
boy, ok? Big boy, big house, big car, new boy, new car, old house. Treinam isto. Acostuma seu ouvido. Aí você nunca vai dizer house new, casa nova. Oh, isso seria se fosse português. Em inglês é nova, new house, ok? Eu sei que tem alguns lugares em português onde também colocamos qualidade antes. Isso é outro idioma, é outra história. No inglês, todas as qualidades vêm antes. Escutaram o que eu falei? Todas as qualidades, não só adjetivos, mas as suas qualidades em geral. Isso vai ser muito importante depois, onde nós vamos ver se você já está acostumado com essa ideia. Adjetivos, advérbios, outras qualidades vêm primeiro. Então, por exemplo, nós vamos ver teacher, professor. Nós vamos dizer que tipo de professor é, as qualidades. Velho professor, grande professor, feliz professor. E que tal um inglês? Professor. Não é um adjetivo, mas é uma qualidade, dizendo que tipo de professor, e vem aqui antes, English teacher. Ok? Morning, manhã. Que tal? Sunday, domingo. Que tipo de manhã? Uma manhã de domingo. Okay? Domingo não é o adjetivo, mas está qualificando que tipo de manhã. English está qualificando que tipo de professor. Então, nós vamos ver isso no segundo livro, mas é muito importante já, a partir de adjetivos, começar a acostumar a sua mente com isto. Qualidades sempre vêm primeiro no inglês. Okay? Alright, aí então seus exemplos: big car, old house e small girl. Muito bom, isso encerra a Lesson 5. Vocês têm aí os seus frames, tem o seu CD de áudio. Treine os seus frames, gente. Não é para fazer uma vez, não é para escrever aqui, é para pegar esses frames e ficar repetindo. I have to work, I have to study, I have to go, I have to sleep. Não esquece no have, treina got também. I got to work, got to study, got to go, got to sleep. Oh, I want a small tree, I want a small wife, I want a small house, I want a small glass. I want a small tree, I want a small wife, I want a small... É repetir, 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 repetir. Isso vai ser tão importante logo, logo. Quando nós vamos chegar, eu falei ainda agora que nós vamos fazer uma revisão geral. Quando chegar nessa revisão geral, você tem que estar pronto para fazer uma pronúncia rápida. Por que nós vamos fazer essa pronúncia rápida? Porque são palavras que nós enchemos o saco de tanto repetir. Olha só em português, a palavra para. Okay? Comecei a aprender português hoje e me ensinaram a palavra para. Agora, daqui a 2 meses, eu treinei, eu já usei tanto essa palavra para, que eu estou falando para... Não, eu estou falando pra, ou até um pá, ok? Porque eu já usei muito, e muito, e muito, e muito. Eu já estou pronto para falar o inglês, ou aquele idioma, com a minha língua mais relaxada e mais apropriada. Mas isso só acontece se você treinar, ok? Não deixe, só estas aulas não vão resolver o seu problema. Eu estou te dando as dicas. Se fizer os exercícios, se treinar estes frames e encher o seu ouvido, aí você vai ter sucesso, ok? Então é muito importante, treine os seus frames, até copia 1 ou 2 delas num pedacinho de papel e durante o dia fica só repetindo. Uma frase, então. Pega uma que você achou mais difícil e copia e fica repetindo, 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 repetindo aquela frase. Ok? Super importante. Ok, e aí você tem também a página 25. Esse exercício na página 24 nós estamos pulando. Se você quer, é um exercício que tentamos usar durante um tempo, mas acaba confundindo as pessoas mais do que qualquer outra coisa. Tem aí listado as expressões idiomáticas, algumas delas. Se você quiser criar algum exercício com estes, fazer uma frase, usar em alguma situação ok, e página 25, então, mais uma vez temos aquelas frases. É bom você ouvir, esses estão no seu CD. Concentra onde está sublinhado. Nós vamos ter uma lição, nossa próxima lição, inclusive, falando sobre a importância de onde está sublinhado, ok? Então, domina isso e vai no ritmo e onde está sublinhado. Lembra, uma palavra entrando na outra. I want to speak with, olha o TH de with the manager. He doesn't work today. Só sobe a sua entonação onde está sublinhada. Okay? Where do you want to go tomorrow? I need to go to the school. E aqueles grupos, go to the, need to go to the school. Ok? Muito bom, então. Essa encerra a nossa Lesson 5. Espero ver você daqui a pouco, então, no Lesson 6.